Planta daninha, também conhecida como mato, como planta espontânea, é uma coisa, assim, um pouco chata, né, vamos dizer. E Só inclusive, desculpa interromper, ô Uhum. Lucas, um dos grandes problemas realmente é a questão do controle aí. A gente vê que Linhares e região, né, é uma região muito promissora e tem muitas indústrias vindo para cá e acaba absorvendo bastante a mão de obra das nossas regiões aqui, tá? E aí, para ajudar, né, nessa problemática, a Bayer, né, com o nosso parceiro promotor aqui, Lucas, vai falar um pouco sobre a tecnologia que a gente tem para poder implementar no campo para ajudar o nosso produtor rural. Então é para acabar de vez com a dor de cabeça, Para né. acabar de vez realmente com a dor de cabeça e controle do mato. Então fica à vontade, Lucas, fala um pouquinho mais sobre esse produto. Ó, nem sei, assim, por onde começar de fato, né, porque é tanta coisa. Quando a gente fala da problemática mato, a gente tem mato competição por espaço aéreo, por espaço subterrâneo, né, e assim, tá competindo a planta daninha com a sua cultura principal, seja ela qual for, o café, o mamão, uma pimenta, enfim. Muitas das vezes, esse mato vai estar absorvendo todo o adubo que você está jogando, ou se não todo, boa parte do adubo, né, então você vai ter perda de eficiência e tá perdendo dinheiro com isso aí também. Então, uma das formas de controlar o mato é por capina, mas quando a gente vem para o manejo no Conilon, a gente vê que quando essa capina é feita, geralmente o funcionário, se ele fazer num dia de quinta, sexta-feira, ele vai estar com uma certa pressa, vai querer tomar uma, igual a gente fala Verdade. no popular, vai acabar cortando alguma mangueira, enfim, não vai ter aquele capricho, cuidado, como se um produtor realmente teria, que é dono do seu próprio negócio. Com isso, né, vai onerar o custo, enfim, vai aumentar muito essa parte aí. Isso aí. E, inclusive, existe pesquisa que mostra, né, que a planta daninha, ela tá ali, ela tá consumindo tanto a água que o produtor tá usando na sua própria irrigação ali, e comendo também o adubo que é feito. Ou seja, é em média 30% que se fala, né? Então, se come e bebe 30% do que está sendo jogado, isso interfere proporcionalmente na produtividade da lavoura. Sem contar que em grandes áreas, né, não compensa fazer capina manual, porque você tá acabando ali de capinar 1 hectare, aí quando você vai para o segundo, Já o tá primeiro nascendo Já, mato já alto, é, tá no sendo primeiro, não então dá nem tempo, né? isso mesmo, não Mantendo dá o nem controle, dá né? A nem área tempo de limpa, você né? pensar no que você vai fazer, que já tá nascendo mato de novo. Em relação à questão da resistência, né, Uhum. qual as indicações, né, de aplicação para evitar esse tipo de problema, assim? Olha, tem muitas plantas daninhas, como trapoeraba, enfim, inúmeras plantas daninhas, capim-coxão, pé de galinha, rabo de burro, que a gente já está acostumado aí, beldroega, por exemplo, que criaram resistência a glifosato, porque é uma molécula que vem aplicada, sendo usada por muito tempo, por longo dos anos, né? E com o princípio ativo do Allium, que é o nosso pré-emergente sistêmico seletivo, que é o Indaziflan, a gente não tem esse problema. E a recomendação para evitar essa questão de resistência é que seja feita a aplicação junto com o pós-emergente do produto. Foi bom que você falou sobre essa questão do glifosato, porque eu estava com a convidada anterior aqui, que inclusive a empresa dela, né, faz análise de glifosato. Porque o mercado externo está cada vez mais exigente, né? Então, quando você acha uma alternativa, né, igual você está falando, ao uso do glifosato, isso acaba sendo benéfico. Sim, assim, só aproveitando o gancho, Hum. quando a gente utiliza muito o glifosato, quando já tem se tratando dessa questão de resistência, é, a gente vê que o produtor ele tem que usar mais produtos. Vou pedir até espaço para falar o nome de outras marcas, geralmente é um POC, um Select, um Clorimuron, Isso. enfim, um glufosinato de amônio, para estar controlando. O que que isso faz? Deixa cada vez mais caro, mais oneroso para ele com o passar do tempo e não soluciona o problema, entendeu? Que é o controle do mato. Aí acaba também que o produtor, muitas das vezes, já aproveitando o gancho e contando a historinha, ele vai no balcão e pede, cara, me vê um herbicida aí. Aí quem tá no balcão não tá vendo como é que tá a área de mato lá dele. E tá imaginando, se ele tá pedindo um herbicida para fazer a dissecação, o mato deve estar pequenininho, tá um gelinho pequeno. E muitas das vezes o mato já tá grande, ou quando ele vai fazer a aplicação, ele demora a aplicar, então já teve áreas que eu fui, Anderson, que tá com mato aqui na minha linha de cintura, tá no meu peito, enfim, muito grande. Então parece que ele tem um consórcio lá de mato com café. Fica até difícil saber, né?
É difícil Café saber se é café ou se é mato. Então, nesses casos, o que que a gente indica? Primeiro passa roçando, né? Depois a gente entra fazendo a dissecação, outubro, novembro, e aí a gente entra com o pré-emergente associado ao pós, para a gente ter essa eficiência e fazer com que o princípio ativo, o produto, chegue de fato no alvo que é o solo. Então, o agricultor não precisa ali se preocupar. Nossa, acabei de bater, o veneno vai demorar poucos dias, vou ter que bater de novo. Não, porque ele já entrou ali com pré, né? Isso Isso. é emergente, né? Inclusive, é um produto que tem uma longevidade de ação no solo, tá? Em média aí, né, Lucas? O prazo... 300, 309 dias. Eu costumo trabalhar com 9, 10 meses aproximadamente, mas eu já tenho campos feitos com alho que a gente tem 1 ano e 2 meses sem mato aí na lavoura, Isso. entendeu? E, Mas o que a minha empresa garante é 9, 10 É. meses, mas estou falando realidade que eu tenho já com produtores. É um produto assim que tem uma indicação de pode fazer qualquer época do ano, mas de preferência a gente sempre pede no período da época das águas, né? Uhum. Mas pode estar fazendo antes, por causa de questão de adequação de dose também, que o produto ele compensa pelo residual. E aí o que a gente observa também em áreas que já vem fazendo com 2, 3 anos consecutivos, que reduz até a dosagem de aplicação do produto, né? Ou seja, o produtor também vai acabar economizando no futuro, além de manter a área controlada, tá? Limpa, né? Limpa, vai também economizar na aplicação do produto. O custo por hectare vai se tornar praticamente bem menor, tá? Então é bem O interessante. produtor ele fala assim, cara, vou revelar o preço, né? Que não é novidade para ninguém. Fala, eu vou pagar R$ 2.000 num litro, mas o que que acontece? 1 litro, a dose é muito baixa, então você consegue fazer de 5, 7, 10 hectares, a depender do tipo de aplicação, se for em área total ou em faixa. Então acaba ficando bem mais barato do que um manejo com a capina, com glifosato, entendeu? Fica mais barato até do que o Roundup, por exemplo, que é da Monsanto, que a Bayer comprou, enfim. A gente, quando para realmente fazer essa conta, Lucas e Jéssica, o custo por hectare, quando o produtor ele entra fazendo outros produtos, fica mais caro, porque ele tem que fazer várias entradas na área, justamente para poder controlar o mato durante o ano, tá? E a gente sabe que um gargalo, além de ser um dos gargalos mais difíceis que a gente tem hoje para poder controlar na lavoura, que é a mão de obra, o problema é conseguir a mão de obra, né? E o custo dela também, que não é barato. Fica caro, tá? Você fazer aí 4, 5 entradas de herbicida Vai durante o sair em ano, torno de 800 a 1.400, R$ 1.200 se você colocar essa Isso salada aí, que eu falei para vocês, exatamente. entendeu? E fazendo a aplicação do alho ali, junto com o pós ali, logo no Em início torno do de tratamento, 400, 450 400, reais 450 reais por aproximadamente. hectare. Então, assim, se torna-se muito mais barato, né? Economicamente, o custo de investimento para fazer a aplicação. E vai ter uma longevidade ali, controle, e automaticamente, consequentemente, né? A gente vai ter uma melhora também no aumento de produtividade E dessas assim, áreas. só considerando que esse custo de 400, 450 já está associado ao pós-emergente. Isso aí, junto. Porque se tiver uma área limpa, que a recomendação ideal é que a gente tenha precipitação, né, o volume de chuva ali para poder fazer a aplicação do alho de uns 20 milímetros de água seria as condições ideais, mas a gente sabe que às vezes o café passa por veranico, seca, enfim, inúmeros fatores que não dá para a gente ter essas condições ideais no campo. Enfim, é melhor a gente aplicar do que não aplicar. Óbvio que respeitando o processo de tecnologia de aplicação, umidade, temperatura, enfim, todos esses fatores que a gente já sabe. O bico ideal de aplicação, aplicação em barra, bico tipo leque. Sempre observando, né, e consultando o seu engenheiro agrônomo que esteja mais próximo de você ou que seja do canal. Isso A gente aí. tem uma equipe muito boa também de vendedores que dão suporte no campo, tanto na cidade em que a gente tem sede, quanto nos povoados, vamos dizer assim, fora dela, na zona rural. Na hora que o produtor for fazer a aplicação, existe uma distância ali segura para, vamos supor que o agricultor quer bater ali bem próximo à área ali radicular do café. Isso. Aí é recomendado fazer isso, não é? É recomendado dar uma distância? Olha, assim, é o que eu sempre falo, a questão do bom senso, né? Porque geralmente quando você está aplicando alho, você não está aplicando ele sozinho, no geral. Então você está aplicando ele junto com queimador, com pós-emergente. E muitas vezes o produtor ele não tem só Roundup dentro de casa, entendeu? Ele tem toda a gama que eu já citei antes. Então, assim,
Se você chegar e falar pro produtor isso e ele repassar para quem tá aplicando, imagina, o cara vai querer banhar a saia do pé de café e a gente sabe que isso pode dar um afito, pode, enfim, em relação ao produto que está associado ao alho, entendeu? Mas em relação a travar a cultura, sistema radicular, o produto não tem problema nenhum. Em relação a isso, a gente tem lavouras, campos, ensaios multi-hack é feito Sim. com dose normal, 2, 3 vezes, até 4 vezes a dose, aplicando 600 ml por hectare e o produto não dá fito. É. Então é um produto que tem uma faixa de segurança muito grande para a gente estar trabalhando. E visando isso daí, só para dar uma pequena Sim. contribuição também, Jéssica, a Defagro tem uma outra parceira que é a Timac Agro Brasil. A Timac é líder de mercado aí na parte de inovação também, na parte de produtos. Justamente a gente tem uma solução para fazer junto associado com o próprio alho, mais o herbicida Progênio. Premegente, que é justamente para mitigar esses efeitos de fitotoxidez que a planta possa vir ter, né? A gente sabe que uma planta aí hoje, se ficar um mês sem crescer, que seria o efeito fitotóxico de cada produto que possa vir dar, tá? Ela vai deixar de produzir, né? Se ela deixar de crescer um par de folha, um exemplo, né? Como a gente é bem forte aqui na cultura do café, Vai esse tá impactar na produção e produtividade diretamente. na produtividade, tá? Então, para minimizar essas percas aí, a Timac Agro apresenta a tecnologia Progen Detox. Progen Detox vai fazer associado junto com alho e com outro herbicida que tiver junto ali. Glifosato, né? Ou algum dessecante também, pode estar fazendo junto. Assim, eu costumo dar um exemplo muito simples, né? Tipo, a gente vai tomar um remédio. Por exemplo, me dá uma dor de garganta, sua garganta inflamou. Aí, geralmente, a gente usa clorvolanato ou usa amoxicilina. Então, o Progen, ele não te deixa dar esse efeito rebote, entendeu? É isso que a gente costuma ver no campo associado ao herbicida. Então, essa é a função, basicamente. Justamente, Lucas. O Progen Detox, ele vai acelerar o metabolismo da planta, a planta vai continuar fazendo o metabolismo dela sem interferir no crescimento. Sem dar fitotoxidez. Sem dar fitotoxidez. Quais as condições adequadas e também as inadequadas para a aplicação do produto? Condições adequadas para aplicação do nosso Indaziflam, o queridinho Allium aí, né? Seria precipitação, que eu já falei, precisa de uma lâmina de água de no mínimo 20 milímetros. O ideal é que a gente tivesse a roça toda limpa, então a gente poderia aplicar ele no limpo ali sozinho, sem pós-emergente nenhum, mas nem sempre a gente encontra a condição ideal no campo. E a outra parte da pergunta era Condições adequadas e tá bom. inadequadas. Bom. Inadequadas. Não pode ser aplicado em cafezinho novo. Aí eu já vou responder. Eu já ia perguntar. Eu vi sua carinha que você ia perguntar. Enfim, por que que não pode ser aplicado em cafezinho novo? Porque a raiz nova do café, quando o café tá no pós-colheita, tá emitindo aquelas radicelas bem novinhas. O que acontece? Ela tem um comportamento como se fosse uma sementinha. Então, o princípio ativo do produto pode embebedar na raiz. Entendeu? Em exemplo cotidiano, na linguagem popular, a gente tem uma criança pequenininha, um bebê RN, recém-nascido. Não é tudo que a gente pode dar para ele. Eu como picanha. A gente pode dar um pedaço de picanha para o bebê? Não. Por quê, Lucas? Não tem um aparelhozinho bem formado, não tá 100%. A planta, a mudinha nova, ela se comporta como se fosse um bebezinho pequeno. E a gente tem que cuidar. Da mesma forma, não tem porte aéreo suficiente. O sistema radicular ainda está se desenvolvendo, está crescendo, as raízes pivotantes estão procurando o seu caminho ali para se fixar, enfim. Basicamente nesse sentido aí, por isso que a gente fala que não pode ser aplicado em cafezinho novo. O tronquinho tem que estar mais lignificado, mais tenro, mais durinho para a gente poder estar recomendando. Ou seja, para café novo, só a partir de 2 anos. Em questão de período de carência, né? Porque tem muito essa questão do produtor, né? Aplicar o produto e ficar sem saber qual o período de carência para eu poder estar comercializando o produto. Vocês poderiam informar qual? Para a colheita, a gente trabalha em torno de 20, 30 dias. Se fez aplicação em época de colheita e tal. Agora, se você estiver falando de período de carência em relação à renovação da área da lavoura, aí a gente tem esse período de carência de 2 anos. Por exemplo, a gente está em 2024. Se ele aplicou esse ano, 2025, o que eu recomendo? Não aplica. 2026,
pode renovar a sua lavoura, plantar um mamão, um inhame, a melancia, enfim, o que quiser. Mas por que, nesse caso, teria que dar esse espaço? É porque o produto tem uma coisa chamada período de meia-vida. Para quem está de casa, não entende o que é, eu vou explicar. É como se a gente tivesse... Imagine que isso aqui fosse um sorrisal. A gente vai pegar esse sorrisal e colocar ele aqui no solo. Aí daqui um ano, a gente volta lá e vê quanto desse princípio ativo ainda tem no solo, fazendo efeito ou agindo. Entendeu? Então, o período de meia-vida é exatamente isso. O do alho é muito longo. E pode ser que quando você for fazer a renovação, ainda vai ter princípio ativo lá, entendeu? Assim, tem fotodegradação, as raízes de plantas daninhas, elas podem absorver parte do produto também, então diminui essa caixa de solo, né? De princípio ativo. Enfim, é basicamente isso que acontece. O produtor, geralmente, ele pergunta, mas, pô, se o efeito do produto pode chegar a um ano, né? A ação dele ali, mas depois de um ano e meio não pode. Tá? É um produto que ele se liga à camada, né, de gordura do solo, que está nos colóides, né, na argila. Isso. Então, assim, por isso que ele tem essa longevidade toda e a É gente uma coisa pede que eu estava até esquecendo. essa segurança, né, de pelo menos 2 anos para poder fazer uma renovação da área. Chama log de KW. O alho, ele tem um log de KW positivo. Assim, tem moléculas como o thiamethoxam, salvo engano, acho que tem um log de KW de 1.2. O que isso quer dizer? O que isso significa? Que o produto ele consegue se ligar de 10 a 15 vezes mais a molécula de água, se tratando de thiamethoxam, do que de óleo. Já o indaziflam, que é a molécula do alho, tem um log de KW positivo, não negativo. Então, a nossa molécula ele vai se ligar aos colóides, a parte de gordura do solo ali vai ficar na camada de 0 a 10, 0 a 15, 0 a 5, ele se liga 20 vezes mais a molécula de óleo, entendeu? Então, isso vai fazer com que ele tenha esse período de meia-vida longo. Por isso, a gente trabalha com essa margem de segurança aí de 2 anos. E querendo ou não, né? É recomendado também rotacionar os princípios ativos por causa da questão da resistência. Correto. Eu vejo, assim, que eu acho importante, a gente, igual a gente falou da solução que a gente trabalha também com a parceira nossa, Timac Agro, quando a gente fala assim, a intoxicação por herbicida, né? É um exemplo. A gente até costuma brincar, são todos os cidas, porque existe herbicida, fungicida, inseticida, acaricida, e aí tem grupos químicos que acabam, né, sendo mais forte, a planta não consegue metabolizar direito, só que às vezes existe a intoxicação que a gente fala que ela não é perceptível a olho nu, mas a gente sabe como trava o crescimento, a planta ela dá uma parada, né? A questão do metabolismo vai interferir na produtividade no final, tá? Então, assim, o Progen Detox, ele é uma solução que veio para nos ajudar também, não só no herbicida, junto, fazendo as casadinhas, né? E sim na aplicação do fungicida, um triazol, por exemplo, que a gente sabe que dá uma segurada na planta, né? Então, você também pode fazer associado o Progen Detox com fungicida, com acaricida e com inseticida também. Tá? Com isso, o produtor vai estar ganhando muito, porque vai realmente estar agregando na questão do aumento da produtividade das áreas. Eu sei que o assunto é controle de mato, né, no café, mas me surgiu uma curiosidade que eu acredito também seja a curiosidade Pode ficar à de vontade pra produtores perguntar, rurais, né? então. Então, a minha curiosidade é, em quais culturas vocês já testaram esse produto? O alho, É. o alho, ele veio do arroz, né? E é muito utilizado na cana. Inclusive, é outra dúvida que eu vou trazer aqui sobre palhada. Tem muita gente que fala, Lucas, pode ser aplicado sobre palhada? É utilizado no plantio direto, né? Na cana, que já é uma cultura diferente do arroz. E a gente usa no café. Enfim, tem registro para inúmeras outras culturas. E é um produto muito versátil, tranquilo, seguro. Eu, no Espírito Santo, hoje, eu devo ter em base só de alho uns 20, 30 campos. Então, é um produto que eu tenho muita segurança de falar. Às vezes o produtor fala assim, é raro, mas acontece. Lucas, usei o alho, tô achando que pode ter dado uma fitozinha. Pode? Aí eu falo, não. Porque, tipo assim, eu tenho tanta segurança no produto que eu falo, vamos lá, vamos ver o que foi. Será que foi tecnologia de aplicação? Foi o bico? O que dá pra gente ajustar? Enfim, eu não tenho essa insegurança em relação ao princípio ativo, à molécula, nada não. E não sei se eu respondi sua pergunta, mas foi basicamente isso.
Foi isso Então, mesmo. é É, interessante essa questão da palhada, para ajudar também aqui na contribuição. O que que acontece? As lavouras nem sempre vão estar limpas, né? Aí o produtor pergunta: "Ah, mas eu vou aplicar o produto, tal", mesmo que está sem mato, né, a condição ideal, perfeita para aplicar o alho, não precisa fazer a limpeza da carreira, da linha onde está plantado o café, por exemplo, né? Pode fazer normalmente por cima. O que que acontece? Você falou a respeito Assim, da cana, né? A cana, para você ter ideia, ela gera um batume aí até de 1 metro, 1,5 metros, né? às vezes a gente tem ali umas 7 toneladas de palhada, Isso né, aí, em por cima, hectare, assim, né? 1 hectare, Um né? hectare. De fato, a depender do tipo de cana que você tem. Então, é um produto que a gente consegue aplicar desde que a palhada esteja seca, né? Só lembrando. E quando a gente tem uma precipitação de 20 milímetros, já batendo na tecla anterior, ele consegue descer para o seu objetivo, que é o solo, e fazer seu Isso aí. efeito normalmente. Pode fazer a aplicação perfeitamente em cima da palhada ali, que não vai ter problema. O produto entrando em contato com umidade, igual o Lucas se posicionou, a partir de 20 milímetros, o produto ele já está funcionando no solo. Assim, inclusive tem muitos produtores que até perguntam: "Ah, Lucas, eu posso usar tal cultura?" Aí às vezes nem tem registro, eu não posso posicionar, entendeu? Mas às vezes tem um pouquinho de café lá e ele acaba fazendo uma aplicaçãozinha, coisa esporádica e vem contar, entendeu? Pra gente. Então, é assim, é bem seguro mesmo. E eu creio que ao longo do tempo, né, vai acontecer muitas atualizações de bula aí que vai passar mais essa segurança e a gente vai difundir também as informações com que o produtor ele também sinta a mesma segurança que eu tenho como promotor, como agrônomo, de estar usando e recomendando a molécula. inclusive, eu tive essa ideia, né, de perguntar se já tinha, né, esse teste em outras culturas, porque a banana, né, um exemplo de cultura que não dá certo com quase nada ali. Isso. Então, por isso, porque eu gosto muito, assim, da cultura da banana, e aí eu queria saber se teria registro para essa cultura. Olha, eu tenho que olhar se tem registro para banana. Não vem assim na minha mente, porque eu posso confundir. Tem um verango que saiu atualização de bula agora e tem registro para banana, tomate, enfim. Agora o alho eu vou consultar e te passo essa informação, se der para colocar no na observação, no Na comentáriozinho na descrição, muito bom. Gostei de conhecer, essa nova tecnologia, né, que inclusive promete ajudar muitos produtores rurais que têm dor de cabeça com Marta. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu sei que é corrido aqui no evento, Sim. então só de vocês terem tirado um tempinho para vir aqui e estar fazendo esse bate-papo já valeu muito a pena.